Olá, amigos! Estamos com uma nova temporada do programa Livros que Iluminam, um programa de entrevista em que recebemos aqui nesse espaço da Biblioteca de Obras Raras, da FEB em Brasília, sempre um convidado especial, falando de livros, de obras que edificam, que iluminam. O Evangelho segundo o Espiritismo, orientações para o estudo. Em 2014, comemoramos os 150 anos de lançamento de O Evangelho segundo o Espiritismo. Para facilitar a sua leitura, esta obra vem cumprir a nobre missão de ser um roteiro que auxiliará o leitor a estudar e refletir sobre a essência do ensino moral de Jesus, servindo também como abrigo aos adeptos de todas as religiões. Resultado do trabalho desenvolvido pelo Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, NEP, acentua a importância do conhecimento bíblico analisado sob a fascinante trajetória e exemplo de Jesus, guia e modelo para a humanidade. Destaca a contribuição de Allan Kardec para a fundamentação cristã do Espiritismo, reforçada pelas obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier. Com o estudo seguro do Evangelho, o leitor se motivará a trabalhar incessantemente no bem, por concluir que as leis divinas o conduzirão a Deus, nosso Pai. E hoje nós temos a satisfação de receber aqui na biblioteca o presidente da FEB, César Perry. César, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, é sempre motivo de alegria, participar do programa, embora eu venha aqui não propriamente como presidente, Sim. Eu venho aqui como coautor, colaborador de um livro. César, de fato, é o organizador, junto com a Célia Carvalho, da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, orientações para o estudo. César, como é que nasceu a ideia de fazer esse livro? A ideia surgiu a partir da constatação de uma necessidade. Aliás, foi uma grande surpresa nossa, porque quando surgiu o NEP, Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, em 2012, e foram iniciados seminários, palestras, encontros em várias regiões do país, e simultaneamente a FEB em 2012 deu início a um curso regular de estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, nós começamos a perceber que não é tão disseminado o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Quer dizer, usa-se muito o Evangelho como tema de palestra, para a leitura de uma página, para a fundamentação de artigos, de alguns estudos, mas carece o movimento espírita de um estudo regular. E quando nós falamos em estudo regular do Espiritismo, aí vem aquela pergunta natural por parte das pessoas com as quais nós tivemos contato. Mas como se estuda o Evangelho? Qual é o programa? Então, a partir daí, nós imaginamos a equipe, do NEP em trabalhar uma outra vertente. Então, esse trabalho é um trabalho coletivo? É um trabalho coletivo. Resultado do NEP? Resultado do NEP, não é um trabalho de ordem pessoal. Certo. E os autores são integrantes do Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho? Exatamente. Nós temos, a maioria dos autores dos capítulos são da comissão e colaboradores do NEP ou ligados de uma forma ou outra a esse trabalho. César, a obra tem 13 capítulos ricos. Você poderia falar um pouquinho sobre a estrutura dela, por favor? Então, esse livro, ele surgiu então com base em uma necessidade. Primeiro queriam saber do programa, mas não é só o programa, porque o programa em si não resolve. O programa de estudo. O programa de estudo do Evangelho. O que é importante é o como. E nós pretendemos oferecer alguma coisa simples, fácil de ser adotada nos centros espíritas. E essa foi uma constatação importante, porque quando se fala sobre núcleo de estudo e pesquisa do Evangelho, muita gente logo imagina pesquisas aprofundadas. Não é isso, é aprender a localizar temas relacionados com o Evangelho nas obras que são subsidiárias e complementares.
Na estrutura, é interessante que nós iniciamos este livro com um capítulo sobre a Bíblia. A Bíblia é pouco estudada pelos espíritas, não? Exatamente. E nós temos praticamente no movimento espírita dois grandes trabalhadores. Um é o Haroldo, que tem inclusive editado pela FEB a tradução do Novo Testamento até Atos, né? E o outro é o Celestino, que está sendo inclusive entrevistado pelo Reformador. E a Bíblia, a constatação também, que é mais comum ainda, é que o espírita não conhece o Novo Testamento propriamente dito e quase nada do Velho. Que dirá do Antigo. Que dirá do Antigo. Então nós estamos estimulando, na medida do possível, para que os estudos espíritas tenham uma certa fundamentação nos textos bíblicos. César, mas não é uma coisa curiosa? Qual é, de fato, a importância do estudo, sobretudo do Antigo Testamento, para hoje? Qual é o valor? O valor é nós aprendemos a diferenciar o que é lei divina e o que é lei civil e transitória. E as duas coisas nos oferecem um parâmetro de observação interessante. A lei divina, ela é perene, desde os 10 mandamentos, no profetismo, nós notamos assim uma coerência e uma gradação de informação. É essa visão espírita que ajuda a compreensão assim mais genérica do Velho Testamento. E a Bíblia é um livro de Deus ou é um livro dos homens? Dos dois. Eu diria que a Bíblia, ela tem uma parte de inspiração superior, desde os 10 mandamentos, como muitos espíritos que apareceram e que até foram confundidos com Deus, e que na verdade eram manifestações espirituais e dando recados, dando orientações. Ou seja, a Bíblia, o Velho Testamento, ela é lotada de informações de ordem mediúnica. Isso é muito claro, o fenômeno está muito presente, como também a ideia da reencarnação também está presente. Agora, nós notamos uma influência humana. A lei civil, feita de acordo com a época e o contexto, por exemplo, dente por dente, o apedrejar as pessoas que erraram, isso é típico do contexto de uma época. Da lei civil. Da lei civil, o que nós não podemos, evidentemente, que aceitar. E o Cristo, ele com muita elegância, ele várias vezes disse o seguinte: ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. É uma adversativa interessante. Interessante. E ele faz a substituição, por exemplo, da palavra que é muito comum no Velho Testamento, dentro do contexto da necessidade da época, usar não, sempre no negativo. O Cristo substituiu por uma proposta mais proativa. Então é interessante nós analisarmos os contextos e a gradação e evolução do pensamento humano. Hoje a gente ainda tem entendimentos religiosos de determinados segmentos interpretando a Bíblia basicamente no sentido literal, ao pé da letra, e até com consequências, diríamos, até muito fortes perante a sociedade. Como é que a gente pode entender, César, em pleno século XXI, esse tipo de manifestação, inclusive fundamentado nos próprios textos bíblicos? É por isso que é importante nós termos espíritas que tenham condições de colaborar com traduções e análise das palavras. Então, tanto nas notas de rodapé do Haroldo Dutra Dias, na versão de O Novo Testamento editada pela FEB, como nas obras de Celestino, a gente verifica que determinadas palavras elas têm que ser entendidas, compreendidas no contexto da época. Uhum. E que eram, na verdade, idiomas muito pobres. É difícil comparar, por exemplo, o aramaico ou mesmo o Yiddish com a riqueza do vernáculo português. O aramaico era o idioma falado pelo Cristo. Exatamente, o aramaico era falado pelo Cristo. Mas, então, a comparação entre aramaico, o grego, e depois surgiu a Vulgata. E a Vulgata é em latim.
Então, é muito importante que seja feito análise desse conjunto de traduções, e aí nós vamos entender que algumas palavras que são usadas de uma maneira, eu diria, muito fundamentalista por algumas agremiações religiosas, elas não têm sentido, elas não cabem dentro do real entendimento, da compreensão da palavra ao tempo do Novo como do Velho Testamento. Sobre Emmanuel, nós vamos ter um programa específico, César, até um lançamento da Federação Espírita Brasileira, que é o projeto O Evangelho por Emmanuel. Estamos lançando agora a primeira obra, que é o Evangelho Comentário segundo Mateus. É uma riqueza extraordinária. Mas aqui nós estamos já quase fechando o primeiro bloco, mas eu gostaria de saber de você. A Bíblia, sobretudo no seu contexto do Antigo Testamento, nós poderíamos dizer que tudo o que ali está escrito tem utilidade? Nós temos que relativizar essa afirmação. Justamente quando nós encontramos em Allan Kardec, no capítulo 1º do Evangelho segundo o Espiritismo, Não vim destruir a lei. E ali ele trata exatamente dessa questão. Ele não veio destruir a lei divina, que é, na verdade, um fio condutor desde os 5 primeiros livros da Bíblia até os profetas. Agora, em todos esses livros, há uma impregnação muito grande e uma mescla de informações ou de recomendações, de práticas típicas da época, da lei civil. E é isso que nós temos que aprender a separar. Essa é a grande questão e é o grande trabalho do espírita tendo uma visão imortalista e evolucionista. Nós estamos encerrando o primeiro bloco do programa Livros que Iluminam, hoje conversando com César Perry, que é o organizador da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, Orientações para o Estudo. Vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. Fique conosco. Olá amigos, estamos de volta com o programa Livros que Iluminam, hoje conversando com César Perry, que é organizador, junto com a Célia de Carvalho, da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, Orientações para o Estudo. César, pelo que eu entendi, esta obra então visa estimular o estudo do Evangelho. Exatamente. Por isso é que o título da obra é O Evangelho segundo o Espiritismo, Orientações para o Estudo. É estimular que no Centro Espírita, de uma forma acessível, simples, possa ser montado a opção de um curso, né, que não pode ser muito longo, atendendo às necessidades, às características do homem de nossos dias, para que as pessoas valorizem o conhecimento do Evangelho segundo o Espiritismo, a sua compreensão um pouquinho mais aprofundada e diferente, né, daquilo que normalmente é usado como tema de palestra apenas. No livro trata da metodologia para esse estudo. Você poderia comentar um pouquinho sobre as principais diretrizes? As principais diretrizes são, em primeiro lugar, o estudo direto no livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós evitamos o uso de apostila. E evitamos também, no desenrolar das aulas, o estudo em grupo, porque dá muita margem àquela história do eu acho, eu penso, eu entendo, ou seja, muita opinião pessoal. Então, o programa ele é divulgado sempre com antecedência e é lembrado com uma semana, sempre avisando a próxima reunião, o capítulo será tal, o versículo citado, transcrito e algumas obras de referência. Para as pessoas tomarem conhecimento e estudarem com antecedência. Estudarem em casa. E no transcorrer da reunião, nós não temos uma pessoa desenvolvendo uma aula no estilo de uma palestra. Essa é a outra diferença. Como é que acontece? Nós, então, preparamos o que nós chamamos de facilitadores. São colaboradores nossos que são treinados para conduzirem o tema, mas de uma forma participativa. Evidentemente que no grupo de estudo,
nós temos alguém que possa olhar com mais atenção o versículo, fazer uma pesquisa sobre o significado das palavras, e depois nós deixamos que as pessoas se manifestem sobre a literatura citada e não sobre opiniões pessoais. Seria uma espécie de um diálogo ou uma exposição dialogada? Exatamente. Uma interação? Uma interação. Então tem a participação dos frequentadores. E com isso nós temos conseguido, desde o início de 2012, já é a terceira versão, nós temos conseguido uma boa participação, um bom interesse, até de pessoas que tinham uma certa resistência à ideia de curso. A terceira edição, porque é anual, César? É anual. O programa ele é montado para que a gente utilize sempre um capítulo por reunião. E é lógico que tem alguns capítulos introdutórios no começo e depois um fecho, né, mais relacionado com a própria compreensão sobre o Cristo, que é a proximidade do Natal. Um capítulo não poderia ser às vezes muito longo ou às vezes muito curto? Sim, tem um dos capítulos, inclusive, que nós dividimos em 2. Mas também... Deve ser o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, que é o mais longo, depois da prece. Exatamente. Mas a cada 2 meses, nós temos uma reunião que nós chamamos de síntese de fase, ou seja, é uma reunião que eventualmente tira dúvidas sobre mais ou menos 2 meses de estudo. Então você relaxa ali com alguma dúvida que esteja persistente no grupo. Uma espécie de avaliação, de acompanhamento do trabalho. Exato. Ou acréscimo de um fato novo. Né? Muitas vezes nós usamos até trechos de filmes, alguma coisa que acrescente. César, nada de prova para oferir conhecimento. Nada. Essa é uma característica importante. Nós não criamos nenhum pré-requisito, nem de faixa etária e nem de prévia participação neste ou naquele curso. Qualquer pessoa pode frequentar. Qualquer pessoa pode frequentar. Assim também na Casa Espírita, a orientação é nesse sentido? É nesse sentido. O importante é que a gente, com o tempo, monte uma equipe de facilitadores. Porque se aparecer na reunião uma pessoa que nunca estudou nada, não há problema nenhum. O Evangelho é um tema chamativo, ele é convidativo. Apenas alguém pode dar alguma assistência mais próxima. E nós já tivemos casos desse tipo. Nós já tivemos, inclusive, uma pessoa de idade, de outra nacionalidade, não afeita a estudos evangélicos, e ao final ele declarou, foi a grande oportunidade da vida dele. Ele nunca tinha tido essa visão sobre o Evangelho. Nem esse contato. Nem esse contato. Maravilha. Mais informal, mais natural. Então, uma preocupação nossa é que Jesus ensinou de uma forma aberta e simples. Guardadas as devidas proporções, é isso que nós queremos repetir também. Ô César, não poderia passar exatamente uma ideia contrária? Os estudos, por exemplo, interpretativos do Evangelho, estas obras que redundam naturalmente em certas teorias, até para explicação, não poderia reforçar a ideia de um elitismo na doutrina espírita? É isso que nós queremos evitar. Quando foi criado o NEP na FEB, Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, e evidentemente que para a participação de algumas reuniões do NEP, nós temos que contar com pessoas que têm uma vivência. É um conhecimento mais aprofundado. Um conhecimento mais aprofundado, de estudo, de pesquisa, que podem produzir artigos, podem colaborar na organização de livros, podem dar uma sustentação geral e podem eventualmente promover alguns seminários assim, onde se aprofunda mais. Mas nós não podemos de forma nenhuma achar que esse seja o objetivo. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, orientações para o estudo, fruto de um trabalho de equipe, uma organização sua e da Célia. Como é que foi, César, a preparação? Você sentiu a presença dos amigos espirituais auxiliando nesse andamento e no resultado do trabalho? Sim, isso é muito nítido. Nós temos notado que em todo esse trabalho do Evangelho, nós notamos a presença dos amigos espirituais, porque tudo tem fluído
de uma forma tranquila e abrangente. E quando apareceu a ideia de se preparar algum texto, alguma coisa, em primeiro lugar, foi descartada a possibilidade do uso de apostila, de cópias. E se recorreu aos originais. Aos originais. E depois nós procuramos a pensar nos temas que são mais objeto de dúvidas por parte das pessoas. A intenção é esclarecer. É esclarecer. E os colaboradores foram selecionados, foram escolhidos, não pelo fato de ser amigo ou ser conhecido, mas em função do tema, e do programa e do trabalho que já vem sendo realizado. Então aí, na verdade, esse livro, ele surgiu de uma maneira coletiva e rápida. Quer dizer, em 2 meses nós tínhamos o livro totalmente já elaborado. Porque já havia um material preparado, amadurecido. Sim, sim. Isso facilitou demais. Inclusive, há colaboradores que já tinham participado de seminários dentro da FEB ou em outros estados e até artigos que foram originalmente publicados em Reformador e que nós julgamos que teriam uma grande colaboração se fossem fechados em forma de um livro, para que o leitor tenha uma visão assim mais ampla, né, do que seja o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Que é o caso então, não é, César? É o caso. Então, o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, Orientações para o Estudo, é uma coletânea de diversos artigos, são 13 capítulos que compõem o livro, escrito por vários autores, estudiosos e ao mesmo tempo aprendizes naturalmente do Evangelho. César, é verdade que se tem sentido a presença de amigos espirituais nesse trabalho, como por exemplo Chico Xavier e Emmanuel? Pode-se comentar alguma coisa a respeito? Sim, podemos comentar porque nós usamos do critério da universalidade do conhecimento. Evidentemente que se fosse a observação de um médium ou de um médium amigo nosso, a gente deixaria sob ressalvas. Mas acontece que na própria Federação Espírita Brasileira, onde nós temos 10 grupos, ou de 10 a 12 grupos mediúnicos, nós temos recebido essas informações e que são, assim, espontâneas. Por médiuns diferentes. Médiuns diferentes, citando a presença muito próxima de Chico e uma orientação de Emmanuel. Isso tem sido muito claro. E não só nas atividades nossas, como também nos eventos públicos, na FEB e fora da FEB. Poderíamos dizer que é o maior explicador ou comentador do Evangelho, César? Eu não tenho dúvida disso, e não só da literatura espírita, eu diria da literatura em geral. E eu creio que agora, quando está se abrindo, né, o conhecimento e o reconhecimento à diversidade religiosa, inclusive o próprio Haroldo, nas suas traduções, ele tem feito contato com religiosos, o Celestino também tem feito. Nós já temos conhecimento de vários religiosos que estudam a obra de Emmanuel sobre os Evangelhos. Então, eu acho que num prazo aí não muito longo, não, todas essas orientações, esses esclarecimentos vão colocar Emmanuel no verdadeiro lugar de um exegeta, né, de um comentarista do Novo Testamento. Isso seria um reconhecimento muito importante e merecido, não é, César? Sim, sem dúvida. A questão de Chico Xavier é um exemplo para nós, não é? É o homem de bem, como está lá no Evangelho, seria para nós o exemplo do amor, da caridade. Tudo que a gente possa falar de Chico ainda vai ser pouco, não é, César? Sim, nos momentos que nós tivermos a oportunidade de conhecê-lo, porque é muito diferente, você lê a obra do Chico, você sente a essência da mensagem dele, de que ele é intermediário, isso é muito claro. Mas o fato de conhecê-lo, como ele dialogava com as pessoas, sempre atencioso, ouvindo muito,
ouvindo demais. Outro dia eu li uma frase que é a seguinte: a questão do conhecimento, do saber, implica no falar, mas o da sabedoria implica no escutar. No escutar. E era exatamente o que ele fazia. E ele dava informações assim importantes. Muita gente imagina que ele só dava aquelas palavras assim, tipo Deus te abençoe, não é bem assim não. Quando ele tinha que dar uma mensagem enérgica, ele dava. É lógico que com muita cautela, muita educação, e as pessoas nem sempre até percebiam o recado que eles... Talvez depois fosse... Depois a ficha iria cair. E um fato interessante é que eu conheci Chico praticamente aí numa faixa aí de juventude, início de madureza. Mas mesmo assim, era aquela fase natural nossa de exaltação pelo movimento espírita, de grande entusiasmo. E o Chico sempre pedia para nós ficarmos ouvindo. Para aprender. Os diálogos. E eu confesso que muitas vezes eu escutava determinadas colocações do Chico e ficava pensando, mas ele não está sendo assim muito taxativo. César, o nosso amigo que está nos acompanhando vai querer ouvir essa história daqui a pouquinho após o nosso breve intervalo. Fique conosco. Mais uma vez estamos de volta com o programa Livros que Iluminam, conversando com César Perry. César, você estava nos apontando aí um relato muito interessante, estamos curiosos para saber o desdobramento. O fato interessante é o seguinte, e tem a ver com o objetivo do nosso diálogo de hoje. No início dos anos 1970, nós estávamos muito envolvidos com proposta de cursos no Espiritismo, cursos sobre mediunidade, cursos básicos de Espiritismo, e percebemos que o Chico Xavier ouvia tudo isso, mas ele, na medida do possível, quando ele opinava, ele sempre deixava uma certa reticência, dando a entender que era um assunto que deveria ser melhor pensado. Amadurecido. Passado 40 anos, eu vejo... praticamente eu já estou fazendo uma síntese daquela tese anterior, não é? Sim. Então nós verificamos que não há dúvida quanto à necessidade de cursos do Espiritismo. Isso é indiscutível. O problema é como fazer. Mas a questão do método. É o método. E não sermos elitistas e não afastarmos a presença de pessoas simples e incultas até que existe no movimento espírita. Então, quando nós elaboramos na FEB a proposta do curso do Evangelho segundo o Espiritismo, nós pensamos em tudo isso, em fazer um curso simples, participativo, em que as pessoas que têm condições de ler, de estudar, de preparar o tema, preparam, e quem não tem, pode ouvir e dialogar conosco ali também. E trabalhamos de portas abertas. Então, é uma forma que nós estamos vendo de não cercear e evitar o elitismo no movimento espírita. Inclusive com a missão da Federação Espírita Brasileira, agora definida há pouco, em termos de oferecer a doutrina espírita, o trabalho do Evangelho faz bem isso, não? Exatamente, porque o Evangelho, e isso é tema inclusive de um assunto importante no Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. É o capítulo 6. É o capítulo 6. E o primeiro que fala sobre o papel do Espiritismo como a terceira revelação. Então nós estamos vivendo um momento no mundo de aferição de valores, como diz Emmanuel, mas é um momento onde deve ser apresentada a mensagem consoladora. Então é a grande contribuição do Espiritismo e nós temos que chegar na massa. Nós temos que chegar em todas as faixas sociais, etárias, etc., sem distinção. E para que a gente consiga isso, é importante a simplicidade e a humildade, que são valores que foram colocados aí no elenco de valores da FEB. É até interessante, né, César? Porque no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, essa obra magistral, Kardec diz que para entender o Espiritismo não se precisa de uma inteligência fora do comum. Pelo contrário, porque vai tocar exatamente o coração. E o Evangelho toca os sentimentos. Mas eu gostaria de lhe perguntar o seguinte,
Apesar desse entendimento que a gente tem do Evangelho segundo o Espiritismo, uma obra que tem um primeiro capítulo já trazendo, não é, a questão de não vir destruir a lei, fazendo a conexão já com as 3 revelações, quando fala de Moisés, de Cristo e do Espiritismo, uma nova era, trazendo uma primeira mensagem do Espírito, aquelas instruções do Espírito como o Espírito israelita. Isso são coisas assim fantásticas. Agora, há pessoas que dizem que Kardec está desatualizado, que é uma linguagem já superada. Como é que você vê isso? É inaceitável. É a falta de compreensão dos textos de Kardec. Por exemplo, quando nós buscamos o Evangelho segundo o Espiritismo, ele foi claro na apresentação que o ensino moral é o objetivo dessa obra. E comenta mais que a grande dificuldade para os homens compreenderem a mensagem de Jesus é a falta de uma chave. E ele apresenta o Espiritismo como a chave. Então, se o Cristo diz, eu sou a porta, Kardec diz que a mensagem, a compreensão espírita é a chave para nós abrirmos, termos acesso a essa porta. E isso tem permitido que, de uma maneira simples, através do conhecimento da imortalidade da alma e da reencarnação, tenhamos uma visão sobre Deus como Deus Pai misericordioso, bom e Pai de todos, indistintamente. Então não há no Evangelho segundo o Espiritismo, como nas demais obras de Kardec, essa desatualização. Ao contrário, Kardec foi tão sábio que o Livro dos Espíritos ele trata determinados assuntos em generalidade, como a questão do átomo, a questão da energia. Então o livro dele está atualizadíssimo até os nossos dias por causa disso. No Evangelho segundo o Espiritismo, quando hoje se procura fazer o cotejo das várias traduções a partir do grego, a partir do aramaico ou a partir do latim da Bíblia, nós verificamos também que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele atende a essa proposta e ele está perfeitamente atualizado também. Nós poderíamos afirmar então, por conter o ensino moral do Cristo, por ser a apresentação de uma verdade que é atemporal, o Evangelho segundo o Espiritismo continua e sempre será atual? Sim, isso é muito claro. Allan Kardec teve o cuidado, à sua época, no Evangelho segundo o Espiritismo, de analisar determinados dogmas, mas sem entrar em filigranas. E ele adotou, por exemplo, a tradução do Saci, e que era uma tradução, inclusive, mais neutra, mais aceita à época dele. E ele trabalha isso de uma forma didática, muito evidente para a compreensão do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje, então, quando se vai em busca do significado das palavras, dos versículos que ele selecionou, você vê que exatamente aquilo está atualizado e muito adequado para os tempos que nós estamos vivendo. César, o Evangelho segundo o Espiritismo, Orientações para o Estudo, é uma obra que, diante da comemoração dos 150 anos desse livro magistral, codificado por Allan Kardec, chega numa boa hora. Sim, a editora da Federação Espírita Brasileira está marcando, assinalando o Sesc Centenário do Evangelho segundo o Espiritismo com o lançamento de várias obras, a começar da primeira versão, né, do Evangelho, imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, que vem aí editado de uma maneira bilíngue, em francês e português, o que é inédito. Mas também o Evangelho por Emmanuel, que é o estudo sequencial seguindo os evangelistas. E agora, essa orientação ao estudo do Evangelho permite, se nós olharmos o conjunto de todas essas obras, verificarmos que os 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo estão sendo assinalados com grande estímulo para a efetiva compreensão da essência da mensagem de Jesus.
Maravilha, César. Teremos a satisfação de receber aqui também no nosso programa a presença de Evandro Noleto, que é o tradutor mais recente das obras de Kardec, inclusive essa obra que o César citou, Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, anotado, comentado, traduzido e comparado com a edição definitiva, que é a de 1866. E também receberemos Saulo César, que é o coordenador da obra do projeto Evangelho por Emmanuel, também citado aqui por César. César, uma satisfação recebê-lo aqui, os nossos agradecimentos, tudo de bom para você. Obrigado. Agradecemos a audiência de vocês e esperamos contar com a presença de todos nos próximos programas Livros que Iluminam.